Acompanharam essa, essa patifaria? Vinícius, o que você tem pra falar desse jogo, mano? Cara, eu vou te falar. Hum, Eu acho que é mais do esperado mesmo, mano. Verdade é, é essa. A verdade é que era muito difícil, principalmente contando com essa regra aí, né? Com esse bônus ainda que tem. do Mas assim, jogo. eu confesso pra você que eu não imaginava que o Vasco iria sair na frente. Isso aí eu não imaginava, não. Não vou Foi o mentir, fator não. novo, né? Foi o fator Isso novo. aí realmente eu achei. Quando o Vasco fez o gol, eu falei, pô, mano, a postura tá diferente. Os caras entenderam que precisa ganhar. Precisa ir atrás do resultado, né? Sim. Só que, pô, aquele negócio. A gente tem que ver se a configuração do Carille, né? Não pode contar muito com isso também, não. Porque, irmão, fez um golzinho, já ativa ali o modo retranca, já ativa o modo qualquer outra coisa. Mas não é pra botar mais de um gol. Só que ele esqueceu que, pô, não era um jogo normal, né, mano? Era um jogo de placar agregado, né? E aí o Vasco simplesmente fez o gol, merecido o gol do Vasco, tomou o gol, irmão, e aí morreu. E aí Aí morreu. não conseguiu nem chegar mais perto de fazer o segundo, de tentar o empate, de nada, mano. Nem chegar perto da classificação. E a verdade é o seguinte, mano. O Flamengo tirou o pé, tá? O Flamengo tirou o pé, mano. Porque se ele quisesse jogar a Vera mesmo, e aí você vê também que nem precisa, porque já teve dois jogadores lesionados, né? É muito desgaste, muito jogo. Então, mano, era um resultado que era muito previsível mesmo, assim. Realmente em nenhum momento eu via favoritismo no Vasco, não. Mas como eu falei, quando saiu o gol, eu achei que poderia ser diferente. Mas infelizmente não foi, né, mano? Infelizmente foi mais do Cara, mesmo mesmo. é que assim, o ponto é, até pra quem tá assistindo a live, vocês viram o pós-jogo anterior, né? Eu tentei fazer uma análise um pouquinho mais tática, tentar compreender um pouco como que funciona o time do Vasco e do Flamengo sem a bola. Mas assim, acontece que o abismo técnico, o abismo físico, e não é só a questão de jogador, não é só de elenco. Que isso a gente já sabe, é chover no molhado falar que o Flamengo tem um elenco melhor que o Vasco. É uma obviedade, você não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Agora, o mínimo que você espera de um time que está perdendo, que perdeu o último jogo, e que necessita, isso sim, necessita estar à frente do placar, porque precisa fazer 2-0 é a regra. Você espera, no mínimo, um time que tenta propor jogo. Sim. Tenta propor o jogo. Ou, pelo menos, dificultar as tramas do outro time, né? Então, é isso Não que. deixar o time reagir, né, mano? Exato. E aí a gente para assistir o jogo e a gente percebe que após o Vasco fazer o primeiro gol, acabou. Acabou. Tanto que o Vasco no final, se a gente colocar as estatísticas, o Vasco tem cerca de 3 finalizações do jogo. Duas delas só no primeiro tempo. Só para mostrar para vocês a queda de rendimento física do Vasco no segundo tempo. É inacreditável. É inacreditável. E eu volto a dizer, pré-temporada, galera. É pré-temporada. Não é para estar assim. Te mandei a foto da thumb. Te mandei a thumb aí, maneiro. Não é para estar assim. Entende? E aí a gente tenta analisar os jogos e assim, eu acho, às vezes, a gente tenta não ofender jogadores técnicos, porque é paia, né? Mas o jogo, você assiste o jogo do Vasco e ele se torna ofensivo para você, tá ligado? Você fica ofendido que você para o seu tempo para ver isso. E aí eu não tô nem de sacanagem. Você olha o segundo tempo do Vasco, não é só uma queda de rendimento física, é um time mal treinado. É um time mal treinado. É um time que conseguiu novas peças, é o caso do Nuno, do Garré, do Lloyd, são mal utilizadas em campo, exceto o Nuno, que foi até teve alguma coisa, mas elas são mal utilizadas. Você olha o Lloyd entrando pelo lado esquerdo, entende? Para puxar para dentro, não é característica do Lloyd. Aí ele tira o Ryan aos 30 minutos e deixa o Verratti.
em um jogo que você percebe que o Vasco não vai conseguir cruzar essa bola. Não é um jogo para isso. O Vasco tentou fazer isso esse jogo e no jogo anterior e não aconteceu nada. O Flamengo se posicionou bem e entende essa estratégia do Vasco. O que a gente esperava? Que o Vasco ia tentar utilizar esses jogadores novos, como o Garré, jogadores novos no sentido de jogadores que chegaram há pouco tempo, para talvez trazer um fator novo. Mas vamos analisar esse time do Vasco. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Vou falar rápido do primeiro tempo e vamos direto pro segundo tempo, porque eu já Pô, falei mano, do não primeiro faz, tempo. deixa pra você fazer isso depois. Depois? Fala Tá. mais a sua impressão mesmo. Tá. Pô, cara, a minha impressão vendo esse jogo do Carille, vendo as escolhas do Carille, né? Ele tira o Matheus Carvalho no segundo tempo, vendo que o Vasco, vendo que o Paulinho era o jogador propositivo desse time. O Paulinho não tá na melhor forma física dele, tá? Não tá jogando tão bem, mas ele é um jogador que ele é o escape. Ele é um jogador que ele consegue transitar com essa bola aí, ele consegue movimentar, ele é o famoso motorzinho do time, ele é um jogador que consegue conduzir mais essa bola, achar um passe. Aí o que que o Carille faz? Ele tira o Paulinho e coloca o Matheus Carvalho. Tudo bem, desgaste, mas será que não tinha o Jair para tentar também? Por que que o Hugo Moura continuou no time? O Hugo Moura estava jogando mal, entende? Então, assim, você vai vendo que certas peças do Vasco estão tendo um condicionamento físico mais fraco e, principalmente, o Carille não está conseguindo fazer a leitura certa do jogo. Ele percebeu que o Vasco estava com dificuldade, ele percebeu que o Verratti não tinha chance hoje e o Verratti jogou 90 minutos. O Verratti não teve uma chance, gente. Eu falo, por quê? Porque a feição do jogo não era para isso. Era um jogo muito mais pegado, um jogo de poucas bolas na linha de fundo. Era um jogo que era para construir por dentro. Vamos pensar, o Lloyd entrou exatamente puxando para dentro. Ele joga pelo lado direito. O Garré entrou puxando pelo lado esquerdo, saindo da ponta e vindo para dentro. O que que você entende? Que você vai ter um jogo em que esses jogadores vão tentar puxar essa bola mais pelo corredor central. Não vai ser um jogo só de beirada. Tudo bem, ele colocou o Puma e tal, mas perceba, você vai ter um jogo que você vai ter outras opções além do Verratti. Aí eu pergunto, será que o Verratti foi a melhor opção para esse jogo? E aí, você olha no segundo tempo, Payet, Garré, Lloyd e Verratti. Quatro jogadores que têm dificuldade de marcação, exceto o Garré, que de vez em quando ajuda. Mas você tem 3 a 4 jogadores aqui que não funcionam sem a bola. E aí eles vão pressionar essa saída de bola, abrem um espaço no meio-campo e o Flamengo começa a ganhar todas as segundas bolas. Então, assim, isso é assustador, é bizarro, porque assim, o que a gente espera do Carille é que pelo menos ele saiba com que peças ele está utilizando, porque ele está treinando. Ele tem que saber. Ele tem que saber que o Verratti não vai ajudar sem a bola. Ele tem que saber que o Ryan ele tem dificuldade para vir pelo lado direito para recompor essa bola. Ele tem que saber que o Lloyd é perdido em campo, é, é ruim na marcação, é praticamente nulo na marcação. E nada, e nada. Ele colocou esses 3 jogadores, perdeu 3 peças. O Vasco marcou com 7 jogadores, né? Teoricamente, o Vasco era para jogar sem a bola num 4-4-2, né? Só que o Ryan não marca, ou marca mal, demora para chegar. O Lloyd também não marca. Aí você não tem o Verratti, aí tem o Payet. Vira um 4-2 a marcação. 2 volantes aqui e uma linha de 4 atrás. Toda vez que o Flamengo saía, o Vinícius, você não percebia? Toda vez que saía, eram 6 jogadores do Flamengo no meio-campo. Sim. Por quê? Amontoado, mano. Porque todos os caras da parte ofensiva do Vasco, eles não voltam para a marcação. Entende? E tentam e nem pressionam a bola, porque estão cansados. Aí você percebe, o Vasco sobe a linha, cria um espaço no meio-campo, não faz a pressão sem a bola, né? Você tem uma pressão fantasma, você tem jogadores ali. Você sabe que eles estão ali, mas eles não estão pressionando o homem da bola, ou seja, não é aquela marcação por pressão que você espera, que foi no primeiro tempo. Você abre o meio-campo e o Flamengo começa a ganhar todas as todas, todas. O segundo tempo foi do Flamengo. O Flamengo podia ter feito 3, podia ter feito 4, podia ter feito 5.
O Juninho pegou essa bola, passou por dentro, o Hugo Moura cansado, morto o Hugo Moura. A sorte que o Juninho finalizou. O Juninho podia ter tocado, indo pra dentro, tava sozinho o Plata. Entende? É essa coisa, são essas questões que irritam, entende? E agora falando de jogador por jogador, antes de entrar no tatiquês, nessa porra, vamos falar de jogador por jogador, dos jogadores que entraram. Lloyd Augusto. Gente, vocês viram no jogar. Vocês viram no jogar. Ele entrou no jogo, ele jogou, ele foi titular no jogo passado, fez gol, fez não, deu assistência, foi um jogador importante naquele jogo. Esse jogo ele fez o gol de novo. É um jogador que pode ajudar o Vasco. Você sabe que ele pode ajudar. É um jogador que volta também. Não é um marcador, mas pelo menos ele tá ali fechando a linha. O que o Lloyd faz? O que o Lloyd fez nesses últimos 3 jogos, gente? O Lloyd não faz nada. Ah, mas o time não ajuda. Gente, o Lloyd precisa, antes de que o pessoal ajude ele se ajuda. Ele precisa se ajudar. Porque você vê o Lloyd vindo pelo lado esquerdo, vindo pelo lado direito, perdido em campo. Ele toma. Ele levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, o Eric Pulgar já pega a bola. O Wesley já pega a bola dele. No carrinho. Entende? O Lloyd, ele tá errando passe de meio metro. O Lloyd não tá conseguindo ser um jogador de escape. E o Carille tá escalando mal o Lloyd ainda. Porque o Lloyd, qual é o lance do Lloyd, né? Ele é um jogador que ele tem facilidade no drible, né? Ele é um jogador que, pô, ele consegue dar um drible, ele consegue botar essa bola na linha de fundo, correr, um velocista, não um velocista, né? Mas um jogador que tem velocidade. Só que quando você coloca ele do lado esquerdo, ele vai jogar com a perna trocada. Ou seja, ele não vai jogar na linha de fundo. Ei, Vinícius, você joga com que perna, Vinícius? Eu com a direita. Com a direita. Se eu te coloco no lado esquerdo, o que isso vai fazer? Cortar pra dentro. Você vai cortar para dentro. É o que o Lloyd tá fazendo. O Lloyd sabe cortar para dentro? Não sabe. Não é a característica dele. Ele não sabe. Toda vez que ele tentou cortar para dentro, ele errou. Aí eu volto a falar. O Lloyd é ruim? É ruim. Mas ele está sendo mal escalado também. E outra coisa, o cara ele tá dando muita opção para ele e não tá dando pro Garré. O Lloyd é o primeiro a aparecer. O primeiro. Trocou o time, coloca o Lloyd. Aí eu te falo, se você quer ter, como se fala, se você quer explorar a principal valência do Lloyd, que é a velocidade, ele tem que jogar do lado direito. Se você quer um jogador que puxa para dentro para ter mais jogo por dentro, para você ter um corredor com um lateral passando, você coloca o Garré, que ele é um jogador para isso. Entende? Então, assim, Lloyd jogou mal, péssimo jogador, horrível. Outra coisa, galerinha, vocês aí que gostam do Vasco e tal, vamos parar de carência? Sério, conversinha de vascaíno para vascaíno. Vamos parar com a carência? Parar de ficar apaixonadinho por jogador que não fez porra nenhuma no nosso time, que é o caso desse Dimitri Payet. O Payet entrou em campo de novo. Volto a dizer, não fez porra nenhuma. No jogo passado, Nova Iguaçu, chance dele de ser esse jogador para mudar o jogo, tava 3-0. Pô, o Coutinho fez um golaço, tal. O Coutinho, ó, saiu lesionado, aliás. Pô, aí você pensa, porra, ele vai entrar agora, o Payet vai entrar, porra, time de, como fala? Flamengo Nova Iguaçu é o jogo pra ele entrar, né? É o jogo pra ele crescer, né, Vinícius? Sim. Joguinho, tanto que o melhor jogo do Paí até hoje, não sei se você sabe, mas foi o jogo contra o Bangu, né? Não sei se você sabe, foi o jogo contra o Bangu. É o que ele fez os 3 gols lá? Não, ele fez uma jogada incrível lá, que fez um golaço. É o jogo do Bangu. Agora, ele entra no jogo, ele tem a feição pra finalizar, ele cortou pra dentro, tava escancarado, finaliza Paê. Contra o Nova Iguaçu, quarta-feira. Sabe o que o Paê fez? O quê? Ele deu um passe na lateral pro Piton e virou as costas. Virou. Sabe aquele passe que você vira a Virar a cara? cara, né? Virou a cara e deu passe pro Piton. Cara, é assim. Vou ligar aqui o telefone. Tomar no cu me ligando até agora, mano. Virou a Ô, cara. acho que tá ligando você pra cobrar a facada, mano. Virou É, a cara, mano. Virou a cara. É inacreditável você ter um jogador.
mais velho, que não muda jogo, ganha 1.500.000 por mês. E além do mais, é um jogador que não quer nada. Ele joga quando ele quer. É isso que me irrita, entende? Porque, vamos ser sinceros, daqui a 2 meses o Payet tá fora. Acaba o contrato do cara, daqui a 2 meses o Ah, cara tá claro, ele não saindo. vai nem fazer força pra renovar, mano. Não vai nem fazer força. Então, assim, é muito triste você ter que ver um jogador aposentado nessa situação. Porque, assim, fica até irritante, tá? Porque eu queria falar bem do Payet. Queria, sinceramente. Mas é difícil, é difícil. O Coutinho, que até iniciou o jogo bem, tá? Pô, deu uma bola no Piton lá e tal. Começou bem o jogo, né? Mas outro jogador que não dá, ó, terminou 6 meses, já tem a minha análise sobre o Coutinho. Obrigado, Coutinho. Valeu, vestiu a camisa, fez uns gols interessantes. Pô, Porra, foi emocionante o retorno, né? Foi o, bonito. o retorno foi lindo e tal. A Se você, festa foi bonita. porra, ó, o jogo contra o Atlético Mineiro, semifinal de Copa do Brasil, fez o gol. Porra, mostrando que é diferente do Paê, decide um O jogo jogo contra o grande. Flamengo também fez gol. Fez o gol no jogo do Flamengo, fez 2 gols no último jogo. Mas, Coutinho, não dá. Pelo que você ganha, pelo que você ganha, não vale a pena. Não vale a pena. É ir atrás de um outro jogador, atrás de 2 meias, rescindir com os dois, porque eu não espero mais nada. Eu acho que assim, a feição do Coutinho é mais uma vez aquilo que a gente sempre fala, jogador de lampejo, né? Sim. E eu acho que fica muito marcado, né, que o último jogo do Vasco na semifinal do Carioca é o Coutinho sentindo dor na perna e saindo. É melancólico, entende? Eu acho que o Coutinho não merecia isso. Acho que o Coutinho. É muito triste o que acontece na carreira do Coutinho, honestamente. Não é por falta de vontade, tá? Não é por falta de vontade. Mas sendo bem sincero, o Payet, que tem 37 anos, tem mais ritmo que o Coutinho. É. O Coutinho joga mais. Quando o Vasco precisa, quem tá ali é o Coutinho. Mas o Payet tem mais ritmo. Ah, Ele parece que chega mais pronto pra jogar, né? exato. E aí você percebe, o Payet tem 37 anos. Aí você olha, caralho, se o Coutinho tá assim com 33, não tem mais, não é um jogador para entregar isso. Não é mais para entregar isso. É jogar no Inter de Miami, é jogar em um time que tem menos jogos, menos rodagem, porque infelizmente não dá para esperar mais nada do Coutinho e do Payet não no Vasco. É fazer essa análise, entender que o elenco trouxe bons jogadores, tá? O Nuno é um bom jogador, o Garré foi subaproveitado pelo Carille, mas é um jogador que pode ajudar. O Adson vai voltar, é uma boa opção de jogo, né? Você tem o Lloyd, que, assim, se fosse para ter o Lloyd, era melhor deixar o James Rodrigues já, né? É a mesma coisa. O James Rodrigues, que você não sabe, né, Vinícius? Ele foi embora do Vasco porque, porra, véspera de jogo, faltou treino, né? Sabe por quê? Hum. Brigou com a namorada. Bom, é foda, mano. Tem como jogar, né, mano? Cara, assim, o que eu vou falar, mano? O que eu vou falar? Entende? Então, o cenário, ele é muito. O cenário do Vasco é um pouco melancólico. Eu acho até que tem boas opções. Tite voltando, Paulinho, Jair e tal. Mas, em relação ao trabalho do Carille, eu não espero muita coisa. Depois do primeiro gol, o Vasco morreu em campo. Não espero mais nada. Nem do trabalho do Carille, tampouco do Paê e do Coutinho. Então é É, isso. mano, eu acho também que é difícil esperar alguma coisa. É, é muito complicado você ter, em tese, dois jogadores que poderiam fazer o meio-campo do Vasco ser um dos melhores meio-campos do Brasil. Mas primeiro que eles nem conseguem jogar junto, né? Nem pode jogar junto. Então já Já é um começa aí problema. estranho. Porque você tem dois caras que no papel são fora, acima da média, mas não pode jogar junto. Então um tem que sair para outro entrar. Só que aí o que acontece? Um tá jogando mal, aí, ah não, beleza, no lugar dele a gente tem o Paê, ele entra pior. É Entra pior. basicamente isso. É um jogando mal e quando. Até porque dificilmente eu acreditaria se um deles estivesse jogando muita bola, muita bola, muita bola. O Coutinho estivesse comendo muita bola, pô, jogando muito bem. O Paê nem teria mais minutos de jogo. Né? O Paê simplesmente já teria ali
é, como posso dizer, já teria ali a sua passagem pelo Vasco ceifada, né? Dificilmente o país seria aproveitado ainda, teria essa, essa oportunidade de poder ainda jogar alguma coisa. Sim, Dificilmente, exato. eu dificilmente acreditaria que isso poderia acontecer. Só que por que, que o Paê continua jogando? Porque o Paê é bom? Não. Não, quer dizer, não no Vasco, né? Não é bom no No Vasco. Vasco. É porque o Paê é bom? Não. Só que o Coutinho, ele não consegue mais entregar e ainda corre esse risco ainda. Porque se você deixar ele muito tempo no jogo que é pesado, pode acontecer o que aconteceu. Então ele tem que sair. E aí você fica naquela parada, pô, mano, vai sair o Coutinho, em tese, no papel, vai entrar um cara tão bom quanto, vai entrar um cara, pô, com o nível técnico muito acima. Só que ele entra e joga pior, ele não consegue fazer, É. entendeu? Ele pode até entrar com mais vontade de jogar. Até porque ele, pô, descansa o primeiro tempo, descansa a maior parte do segundo tempo, então ele entra com fôlego renovado. Só que a partir do momento que esse cara toca na bola, ele não consegue fazer nada. Ele não tem nenhuma criatividade para criar nenhuma chance de gol, nenhuma chance pô, de assistência, de Exato. lance perigoso, de escanteio, de falta. Às vezes, pô, dá um passe mais à frente, faz que o zagueiro do time adversário tem que cavar uma falta ali, porque senão você vai sair de cara pro gol, você vai ter um domínio perigoso. Nada, não existe nada. Ele pega a bola, ele corre, ele toca para trás, ele recebe de novo, ele toca pro lado. Abre no lado esquerdo, né? Abre no Abre lado no lado esquerdo sempre. esquerdo, então assim, ele não tenta um cruzamento na área, ele não tenta uma batida de fora, não tenta nada, ele não produz nada, né? E ganhar o que ele ganha e jogar tão pouco, tanto no sentido de fisicamente, de tecnicamente, quanto no sentido de minutagem também, porque, pô, um cara ganhar 1,5 milhão pra jogar 20 minutos, Já é um né? problema, né? Você tem uma coisa a se considerar, né? O Vasco vai jogar sempre com um ou com outro. Foi sempre assim. Na passagem Isso, de Coutinho sim, e Payet. sim, E aí você já tem um prejuízo, porque você tem um jogador de 1,5 milhão que tá no banco de reserva. exatamente. Você poderia ter Exatamente. três Só por jogadores, aí, cara, já é uma, assim, já é uma uma merda. coisa bizarra. Mas essa rotação Pra- do Vasco já tá prejudicado só nisso, cara. e para piorar, são jogadores que não resolvem, né? Eles são titulares por quê? Porque não tem mais jogadores além deles. Só existem dois meias no Vasco, o resto tá tudo na base e um tá lesionado. Então, assim, são eles ou nada. E a resposta é nada. Porque, olha só, com o Payet dava para contratar três jogadores por 500 mil. Três. Ah, pô, mas você não vai contratar um jogador com a qualidade do Payet. Beleza, mas eu não preciso. Eu já tenho um jogador de qualidade, né? Tenho jogador de qualidade, refino com a bola. Mas se eu tenho um jogador com refino com a bola e ele joga um jogo e 10 ele não joga, 5, 10 ele não joga, se lesiona e tá em fim de carreira, eu prefiro contratar um jogador tecnicamente mais abaixo, mas que consiga jogar mais jogos. Exatamente. É uma coisa simples, gente. E assim, outra coisa eu falo, falei do Payet, tô falando do Coutinho também, é a mesma coisa. Sem Payet, sem Coutinho, a gente encontra outras peças, outros jogadores. Eu não falei do Oscar Romero? O Oscar Romero não fechou com o Inter na semana passada? Fechou com o Inter na semana passada. Aí eu te falo, no Vasco ele não seria titular? É óbvio que ele seria titular. Mas é óbvio que ele seria titular. Com esse time aí, com o Coutinho e o Payet jogando do jeito que estão, eles não fazem um meia. Um meia. E eu volto a dizer, olha o rendimento do Payet ao longo da carreira, dessa passagem do Vasco. O Ganso, que não é um jogador. Muita gente se engana com o Ganso. O Ganso não é um jogador que participa tanto de gol, não, tá? Só que o Ganso, que não participa tanto de gol, tem 3, 4 vezes mais gols e participações em gol do que o Payet. Só para vocês terem uma noção. O Alan Patrick, esquece. Jogador velho, né? Jogador velho, né? Olha o que o Alan Patrick está jogando. Aí eu volto a dizer, não é só o jogador ser velho. Porque se o jogador fosse velho, só isso, não era pro Nenê estar jogando. O Nenê joga muito mais que Coutinho e Payet juntos. É perfil de contratação. Perfil de contratação. E eu volto a dizer, o Vasco foi atrás de pontas? Foi atrás de pontas. Mas um ponta do Vasco, como o Garré, que é um jogador importante, é um jogador que vive se lesionando. Ao longo da carreira dele, ele tem mais de 3, 4 lesões e tiraram ele mais de 90 jogos, cada lesão. Então, entende? Perfil de contratação. Trazer jogadores físicos.
Porque se eu já tenho um Watson que vai para que sempre tá com lesão. Ah, detalhe, né? Não sei se você sabe, né? Mas o Watson, quando ele se lesionou, era 3, 4 semanas que ele ia voltar, né? 3, 4 semanas em 2024, Vinícius. Uhum. Já passou uns 3 meses que o Watson tá nessa aí. Ele é o Jefinho. É o Jefinho, tá ligado? Nunca volta, né? Nunca volta. Eu volto a falar. Perfil de contratação. Toda vez que o Vasco vai atrás de ponta, o Vasco faz merda. De 4 que o Vasco contrata, só um que presta. Quer um outro exemplo? O Adson. Quem era o jogador antes do Adson, em 2023? Era o Peck. Qual era a vantagem do Peck? Jogador físico, forte, intenso, com alta estatura e que marca bem. Ah, mas o Peck errava muito no terço final do campo. Contratou um jogador como o Adson que erra tanto quanto ele, fica menos jogos porque se lesiona mais, tem histórico de lesão e tem problema em recompor mais do que o Peck. Eu te falo, se você tem um jogador que entrega e você vende ele para trazer um que não entrega, honestamente, o que eu penso? Meu time não tá pensando em ser competitivo. É isso que eu penso. Meu time não é competitivo. Você não pensaria isso, Vinícius? Sim, com certeza. Ah, mas foi mais barato. Ué, mas eu não tô aí para quem é mais barato só. Eu quero barato e eu quero um jogador que sirva. Se for para trazer um jogador que vai render menos, ué, o que eu vou trazer? Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou diminuir o nível técnico do meu time? Isso não faz sentido, gente. Não faz sentido. A contratação do Watson, aí o Watson lesionado, Garré não tá lesionado, né? Mas, enfim. Mano, cara, Então, é muito complicado, porque só essa rotação, como a gente tá falando, né? Só essa rotação de um jogar e o outro não poder jogar é um desperdício absurdo. Sei lá, obviamente eu não tô comparando aqui, mas imagine, vamos colocar só para ter um norte aqui. Imagine que você tenha o Xavi e o Iniesta. Imagina isso, tá? Eu não tô comparando, pelo amor de Deus, tá muito longe. Mas só pra gente ter um norte. Você tem o Xavi e o Iniesta e esses caras não podem jogar junto porque, sei lá, ninguém marca. Não tem o cara pra marcar, ou sei lá, a escalação não encaixa. Então, ou você joga com o Xavi ou você joga com o Iniesta. É tipo isso, assim, o Vasco ele é totalmente prejudicado por ele mesmo. Porque, como a gente tá falando, em tese você tem os dois melhores jogadores que pode desbalancear, que pode ser criativo, que pode ser o fator surpresa, o cara que pode olhar pra cima e sim. encontrar um caminho que ninguém consegue encontrar. Só que eles não podem jogar junto. Assim, não tem aquele ditado, duas cabeças pensam melhor? Mas não Não pode, no funciona Vasco não aqui. pode. Não funciona. Aqui não tem esse Exato, negócio. entendeu? Isso que é loucura, mano. O Vasco ele é prejudicado por ele mesmo. Tipo assim, Duas o cabeças. Vasco tá sendo punido pelos seus jogadores serem bons, entendeu? Pelos seus dois jogadores serem bons. Só que eles têm a fraqueza, que não pode marcar e tal. São jogadores mais, um pouco mais, principalmente o Paí, um pouco mais velho. E aí você não tem como encaixar os dois pra jogar junto, mano. E aí no jogo, quando você tem o seu adversário, que ele tem o Gerson, que ele tem o Arrascaeta, que ele tem o Luiz Araújo, que ele tem assim, jogadores que desbalanceiam o jogo. E todos eles jogando junto, sabe? Tipo, todos eles jogando na mesma intensidade, né? Então você tem, por exemplo, o De La Cruz, o Arrascaeta e o Gerson no mesmo time, na mesma hora jogando. E o Vasco, e você olha pro Vasco, o Vasco só tem o Coutinho e o Hugo Moura. E quem mais que tem E pra. o detalhe. E não é só elenco, tá? Não é só questão de elenco. Porque se você parar pra pensar, o Fluminense tem um elenco muito mais fraco do Flamengo. Mas eu aposto com você que o Fluminense vai fazer um jogo muito melhor. Maio, com certeza, eu não tenho dúvida disso, mano. Ah, Santos, mas o elenco do Fluminense é mais ajeitado. Ô, gente, mas não tem a ver com isso. Sempre foi assim. Nesses últimos anos sempre foi assim. Não, o Vasco foi atrás de um técnico que tem dificuldade de jogar com a bola. Essa é a verdade. E agora a gente está pagando o preço. Está pagando o preço. Um time limitado e um técnico que não consegue extrair algo de um time limitado. É fazer o quê? É fazer cara de cu. É montar um time para não ser competitivo. Se eu vou montar um time para não ser competitivo, então eu faço que nem o Fortaleza. Faço que nem o Bragantino. Contrato jogadores, só que contrato jogadores baratos. Faz isso. Ó, Lucas Evangelista seria um jogador que funcionaria no Vasco.
O Everaldo, que foi contratado pelo Fluminense, funcionaria no Vasco. Luiz Fernando, que jogou no Atlético Goianiense, jogaria no Vasco. Mas o que o Vasco faz, Vinícius? Vai atrás de um jogador que está jogando Série B e, porra, Campeonato Português Série B, Angola. Vai atrás desses jogadores. Os jogadores que você não sabe que se eles podem desempenhar bem fisicamente aqui no futebol brasileiro. O Porque nunca engraçado, jogaram sabe o aqui. que, mano? É que assim, você olha o scout do Botafogo, ele também vai caçar esses caras que a gente não conhece. Só que, Aham. pô, quando os caras chegam aqui, mano, parece que jogaram a vida toda aqui, cara. É a É diferença, né? bizarro, mano. O investimento é uma loucura. Não é só investimento, né? É profissionalismo. Sim, Faz então, parte do justamente. Todos os setores voltados né, um foco em geral, mano. Cara, a situação do Vasco ela vai muito além do campo, né? O campo é só o reflexo mesmo. Então, mas assim, falando sobre o jogo, e aí até dando o meu ponto final aqui, como eu falei, era um resultado que eu esperava, né? Eu Sim, achava que o Flamengo ia ganhar. Quando o Vasco fez o gol, eu realmente achei, por um momento, que o Vasco entendeu a situação, diferentemente do primeiro jogo, onde ele não conseguiu fazer. Então, pô, ele fazendo esse gol, eu falei, pô, o Vasco entendeu a situação, ele precisa ganhar, ele precisa ir atrás do resultado. E eu fiquei animado com esse gol do Vasco, por quê? Porque ele saiu relativamente cedo. sim. Ele saindo no primeiro tempo, e cedo, não no primeiro tempo nos acréscimos, não, saiu cedo no primeiro tempo. Falei, pô, tem tempo pro Vasco manter o jogo, sem desespero. Até porque, se você for reparar, o jogo naquele momento ele estava quente, tanto para o jogador do Vasco quanto para o jogador do Flamengo. Só que quando sai o gol do Vasco, a tensão sobe muito mais para o Flamengo. Os Sim. jogadores do Flamengo começam a perder a cabeça, né? Bruno Henrique toma cartão, os jogadores O começam a ficar começo do primeiro tempo é bom. O começo do bom, primeiro tempo bom. é O bom. Vasco conseguiu manter um nível muito bom, cara. Fez o gol merecido. E aí conseguiu jogar de igual para igual ali, e até melhor que o Flamengo em alguns momentos. Tava conseguindo fazer bem o jogo. Só que, cara, simplesmente não dá pra entender o que acontece, que parece que desarma, mano. O disjuntor simplesmente desarma. É a questão, aí eu volto a falar, né? Preparação física, né? E É, aí a comissão envolve muito. técnica, Cara, e eu vou te falar um negócio. organização. Isso daí não é novo, tá? Sabe por quê? Porque esse treinador, principalmente no Santos lá, ele foi conhecido por treinador preguiçoso. Não Uhum. treinava o time. O time do Santos chegava primeiro, assim, 40 minutos do primeiro tempo, com a língua pra fora, mano. Com a Eu língua sei. pra fora. Os caras não corriam mais, pô. Desgastado. Não tinha preparo físico. E isso é nitidamente o que vem acontecendo no Vasco também. O Vasco até chega a fazer uma pressãozinha, mas não consegue continuar, entendeu? Sim. Cara, eu vou te falar, mano. Não faz agora, não. Faz sozinho. Porque fica bugado, fica meio ruim, fica pequeno, entendeu? É melhor você fazer e streamar, entendeu? Eu vou fazer como assim? O Tactical Board aí. Como é que eu streamo? Não, aí a gente fecha a live e você abre outra live. Ah, Entendeu? Porque senão fica pequenininho, entendeu? Fica ruim é. pra ver. Mas assim, galera, é isso. Essas observações do jogo. Esperar agora pra ver o que o Carille tem. Aliás, será que tem a entrevista do Ah, Carille? deve ter, pô. Deixa eu ver aqui. Deve Qualquer ter. coisa dá pra streamar a entrevista do Carille, pelo menos. Na Deve verdade, eu estar não na. sei se tem, né? Vamos ver, Vasco TV. Porque ele não gostava muito de ir, não, tá? Ah, mas é DVD dele, foda-se. Ó, agora que tá mostrando aqui é o Felipe Luiz. Cara, não tô. Aqui não tá aparecendo, não. Eu acho que é só mais tarde, mano. É só mais tarde. Enfim. É isso. Não tem muito Mas é mais o que isso, cara. Não falar, tem não. muito mais o que falar desse jogo, né? É. Um Era jogo que o isso Vasco mesmo. abdicou depois do primeiro tempo, né? Abdicou Basicamente isso. legal. Eu realmente. Eu tava animado, sabia? Quando saiu o gol, eu falei, pô, mano, tem jogo, né? Também, cara. Não é à toa que eu falei isso na hora, né? Falei, pô, tem jogo, pô. Tem Tem jogo, jogo, tem tá jogo. 1-1, pô. Vambora. Tinha jogo, né? Ali, no Infelizmente, caso, ele só precisava meter mais um gol, né? só. Naquele momento ali era só mais um gol. Então, assim, tava muito ao alcance do Vasco ainda. Tava realmente bem ganhável o jogo, né? Mas só Sim, sim. apagou, mano. Só pararam de jogar. E aí também tem um ponto que a gente, não sei se a gente comentou. As substituições do Carille, né? Primeira demora pra substituir.
E segundo, quando substituiu, pô, por que que ele tirou o Nuno Moreira? Nuno Moura? Nuno Moreira? É. Por que que ele tirou? Pra botar o Cocão, velho. Não, ele tirou o Nuno, colocou o Payet. Ah, botou o Paê no lugar do Nuno. É. Só que não fez sentido quando ele tirou o. Ele tirou um jogador da ponta, colocou o Lloyd. Como eu disse, o Lloyd joga bem do lado direito. Ele permaneceu com o Ryan. Aí o que que ele faz? Ele vai utilizar o Garré só aos 30 minutos. Aí ele É, tira o Ryan. Não faz exato, mano. sentido. Cara, Você tem um 30, meu jogador que Deus do pode céu, mudar o velho. jogo e você coloca ele nos 30 minutos do Não segundo tempo. Mano, e você precisava fazer 2 gols agora. Exato, exato. Não faz É sentido. uma loucura isso, mano. Realmente, ele não muda isso não, velho. E- Mas é isso, cara. É isso. Esse foi o jogo do Vasco. É, como a gente falou, era notável, era meio óbvio que o Flamengo realmente poderia ganhar. Só que teve um momento ali que realmente eu achei que o Vasco poderia buscar o resultado. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas é isso, mano. Quer falar mais alguma coisa aí? Não, né? Acho que é só isso mesmo. Falei o que tinha que falar. E evitar, eu vou evitar um pouquinho o desgaste físico, É bom, mano. É que bom, é nem eu bom. gosto, porque a temporada é grande. A temporada é grande. Nossa, é só o começo ainda. É só o começo. O melhor está por vir. É isso.